Fevale, pós-graduando em cooperativismo na Unicinos, também é técnico em transações imobiliárias e fez curso de conselheiros de administração. Estou pegando uma parte do livro aqui que a gente vai falar hoje sobre Minhas Memórias, Escrever é Prolongar o Tempo, mas muita gente conhece o Mário pela sua atuação na Sicredi, né? Como presidente, vice-presidente, conselheiro, né? Então, muita gente aqui da região conhece o Mário José Konzen. Agora que eu tô falando assim, o pessoal vai começar a lembrar, mas o Mário, vão começar a lembrar as histórias. E muitas dessas histórias estão no livro Minhas Memórias, Escrever é Prolongar o Tempo. Mário, parabéns pelo trabalho realizado desde já. E conta pra gente, então, como é que foi reunir todas essas informações e depois transformá-las, materializá-las em um livro. Bom dia, é um prazer conversar com o senhor aqui no nosso espaço de entrevistas. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos os ouvintes da nossa simpática Rádio Vale Feliz. Muito obrigado. Uma alegria, né, estar aqui de volta, né? Foram vários anos, né, que eu vim aqui normalmente no período das assembleias e era sempre a assembleia mais impactante, de maior público. Sim, aqui na Feliz é bem conhecida, né? Era uma energia muito boa, sim. Nunca vou esquecer. Né? Meu livro, inclusive, tem algumas fotos, né, que mostram um pouquinho de assembleias. Era um momento muito forte, né? Assembleias. Entre tantos outros que eu vivi nesse período do Sicredi, que eu nunca vai se apagar, né? Como outras também, né? Por isso, como sempre me cutucavam essas lembranças, e eu resolvi colocar no papel isso, né? Porque eu penso assim que é importante que alguém possa um dia ler isto, né? Se identificar, se inspirar para também escrever, né? E principalmente assim, Arthur, eu penso, como eu fui por muitos anos também, além de outros trabalhos, eu contava a história do cooperativismo em Nova Petrópolis. E toda a história, né? E principalmente no cooperativismo, envolve pessoas, né? E pessoas têm uma história. Então eu falava de pessoas, citava pessoas, mas às vezes eu tinha vontade de dizer mais alguma coisa dessa pessoa e não sabia, né? Porque não tinha sido escrito. Tinha alguma coisa que tinha sido contado, o que ela tinha feito especificamente, mas assim, mais detalhes não. Isso começou também pelo fato de eu contar a história da imigração, da vinda do pessoal da Germânia para o Brasil, né? E eu fiquei pensando como era o sentimento dessas pessoas, né? Como era um sofrimento, era uma coisa bem maluca, né? E a vida deles passou, né? E a gente tem uma ideia, imagina muita coisa, alguma coisa genericamente está escrito, mas especificamente de alguém, não, né? Então, se eu, por exemplo, pudesse hoje sentar com meu bisavô, sim. né? Quantas perguntas eu teria para ele? O meu avô. No entanto, eu sei o nome dele, a data de nascimento e o falecimento. Só. É muito pouco, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu fiz a minha parte, né? Se, por exemplo, um dia o meu neto, né, quando for velhinho, sentar na área, não tiver que fazer e ficar lembrando da vida dele, como é que foi, o que passou. E se ele quiser saber, relembrar, né, como foi do avô, ele tem isso escrito, ele pode olhar, né? Porque realmente coloquei aqui, além das coisas que eu fiz e que não pude fazer, o meu sentimento disso, né? Que foi a batalha, a luta, o sofrimento, a saudade. Falo muito aqui da saudade, porque era um sentimento que judiou de mim, né? Judiou muito de mim. Por outro lado, né? Se diz também, só sente saudade quem fez, quem passou, né? De muitas coisas boas, né? E a gente não sente saudade de coisas tristes, né? A gente sente saudade de momentos bons, né? De momentos de afago, né? Como foram a convivência da mãe, dos irmãos e do pai, da própria comunidade lá onde eu nasci, onde era tudo muito pacato, muito simples, né? Não tinha praticamente vida, né? A vida era a natureza, né? E esse contato que a gente tinha. Então é nesse sentido que eu conto bastante do livro, né? E claro, é forte a passagem pelo Sicredi, né? O cooperativismo. E o cooperativismo é algo que humaniza a gente, né? E ele também me transformou, me fez de mim uma pessoa melhor,
né? Uma pessoa diferente, uma pessoa que consegue ser, digamos assim, mais empático, né? Consegue entender melhor as outras pessoas, né? Consegue, digamos assim, ser mais relevante, né? Digamos assim, né? Com certeza. Marcelinho tá prestando atenção quando falou das histórias. O Marcelinho já fez assim, porque o Marcelinho conseguiu. O Mário era quem recebia sempre todo mundo dentro do Sicredi, da Sicredi Pioneiro, né? O pessoal vinha de tudo que é lugar, e o Mário é quem recebia o pessoal, abraçava o pessoal dentro da Sicredi Pioneira e contava dessas histórias do cooperativismo. Inclusive a casa cooperativa que hoje existe em Nova Petrópolis, o Mário foi quem por muito tempo comandava ali ela, né? E a gente queria saber um pouquinho mais da questão do cooperativismo, porque ele é tão forte, tão inerente aqui na nossa região. Você inclusive falou das assembleias do Sicredi que eram realizadas aqui na Cidade de Feliz, que são realizadas, né? Que sempre trazem muita gente. Como é que tu entraste no cooperativismo? Como é que o cooperativismo te encontrou? Também está no livro, né? A maioria das coisas acontecem por acaso. E digamos assim, depende quem te convida e quando tu de repente dizes o sim, né? Eu muitas vezes na minha vida eu aceitava certas coisas porque eu queria aprender mais, né? Eu sempre só pude estudar depois de adulto, né? Eu vim para a cidade com 20 anos e eu tinha 4 anos de primário do interior, né? Onde só se falava língua alemã. Então eu vim morar em Novo Hamburgo, inicialmente, em 1969, sem saber falar português. E também sem noção, por exemplo, da vida urbana, do movimento urbano, né? De como é que era a movimentação. Não conhecia a energia elétrica, por exemplo, né? Então tu imagina quantas coisas mais, né? Então, em 1970 em 2004 começou essa história do cooperativismo, quando o gerente de Novo Hamburgo, quando eu conheci o Sicredi, comecei a trabalhar com eles, e achei muito legal, era diferente, era mais humano, a gente conversava um pouquinho. Na época era o Solon, era o gerente lá, que hoje é o diretor, e eu ia lá, conversava um pouco com ele, era tão agradável, e um dia ele me disse assim, tu não queres ser conselheiro da cooperativa? Aí eu disse, espera aí, conselheiro de uma organização, de uma instituição financeira, né? Acho que aí já não é por meu nível. Não, disse ele, eu acho que sim, porque tu tens a tua formação, contabilidade, eu acho que tranquilamente é perfeito, né, para isso. E eu fiquei pensando, né, digo, olha, eu aceito ser suplente, então, para ver o que eu posso aprender. E eu aceitei, fui suplente de 2005, 2006, e aí eu me apaixonei. Eu passei em todas as atividades que ocorriam com colaboradores, né? E cada vez eu participava mais. Em 2007 eu fui conselheiro fiscal. Em 2008, então, eu já fui convidado para integrar o Conselho de Administração Efetivo, né? E ali começou a caminhada, né? Comecei a estudar cooperativismo, fui para a faculdade de novo, com 61 anos, fiz uma pós-graduação, né? Foi muito legal, né? Eu era o vovô da turma, né? Mas era sexta-feira de tarde, e sexta de noite e sábado o dia todo, né? Lá no Unicinos. Eu voltava no final da tarde, né? Parecia que eu tinha nascido de novo. Rejuvenescido. Né? Era muito legal, né? Então, foi uma vida, assim, de constante aprendizado, né? E outra coisa, né? Eu sempre tive pouco tempo para estudar. Porque quando vim para a cidade, né? Quando pude, então, que era o meu objetivo, estudar, eu só podia estudar à noite. De dia eu tinha que trabalhar para me sustentar, para sobreviver, literalmente, né? Então, muitas coisas eu aprendi perguntando e experimentando, né? Aceitando, assim, desafios, né? Como foi escrever o livro, foi um alto desafio, né? E começou na brincadeira. De onde nasceu a questão de fazer o livro? De onde nasceu? Porque a gente tem muitas histórias ao longo da vida e a gente às vezes fazer um livro não é para mim, fazer um livro é para alguém que tem um conhecimento muito maior, alguém que sabe escrever. Como é que chegou essa vontade de escrever o livro? Olha, na verdade, às vezes as pessoas diziam,
acho que tu devia escrever um livro, tu tem contas assim, essas histórias e coisa e tal. Digo, não, mas peraí, eu tive pouca aula de português, né? Sou contador, né? Tem que saber de números. Isso mexia comigo. Muitas vezes, quando eu lia um livro ou quando eu lia uma coluna de jornal, aqueles que escrevem semanalmente ou diariamente, eu pensava assim, como é que eles começam, né? Como é que alguém começa um livro, né? Qual é a primeira linha, a primeira página? Como é que você começa? Não sei, né? Porque o mais difícil é começar, né? Concorda? Para tudo na vida. Eu sempre lembrava a história que eu li um dia. Eu tô lendo o livro aqui. Do pai e da filha, né? Tinha uma filha pequena, uma menina, e ela adorava comer bergamota, né? Mas ela queria descascar a bergamota também. Só que ela não conseguia fazer o começo, né? Ela dizia, papai, começa o começo para mim, né? Porque depois do começo a coisa vai, né? Só que se eu quero escrever um livro, não posso deixar que o outro começa, né? Tem muitas outras coisas na nossa vida, não é o outro que vai fazer pela gente, a gente tem que fazer, tem que encarar, né? E depois que começou, né? Aí vai embora. Foi o meu caso, né? Um dia pensei, vou começar, vou deixar anotado algumas coisas, e liguei o computador, estudar no livro, como é que foi. Eu já tinha visto essa parte 30 aqui. de maio, né? De 2022. E eu fiquei muito tempo sentado olhando para a tela do computador vazio, né? Não sabia sobre o que vou falar então do cooperativismo. Tá, mas só do cooperativismo? E a minha vida? E aí daqui a pouco veio, eu tenho tanta coisa na memória. Vai lá, minhas memórias, escrevi, 30 de maio de 2022. E aí foi a primeira linha e foi indo. Daqui a pouco tu vai, assim, sabe? Vai de roldão. Assim, então, o pessoal, eu acho que, Arthur, né, é só um comecinho, a gente deu só uma pitadinha do que tem no livro. Exatamente. E já é um convite, então, para quem gosta de ler, para quem gosta de cooperativismo, para quem gosta de histórias, porque o seu Mário tem muitas histórias mesmo, eu acho que é um prato cheio esse livro aí para... Como é que faz para adquirir o livro? Como é que funciona, Mário? Bom, nós estamos no começo ainda, né? Eu lancei ele agora, então no dia 1º de dezembro foi na feira em Nova Petrópolis, né? No dia 3 também na linha Imperial, no Natal Cooperativo, né? Teve um momento lá de autografia. E por enquanto ele está na editora, né? Mas eu pretendo deixar em livrarias. Eu vou fazer em contato, de repente, uma livraria aqui de Feliz. A editora é a Zemult, isso? Zemult, isso. Zemult está no Instagram, o pessoal pode procurar. Sim, lá. Tranquilamente. Estão na internet, é fácil de achar. E eles têm o livro lá, eles têm... já combinei com eles para eles terem uma forma fácil de entregar. E quem quiser autografado, como é que acha o Mário? Me chama, me paga um café que eu venho, né? Adoro vir aqui para Feliz. Também né? está nas redes sociais? Não me acho tão facilmente, mas aqui tem muita coisa boa, né? O Mário José Quando está nas redes sociais também? Tá. Então é só procurar no Instagram, né? No Face. Já tá bem atualizado também nessa questão. Olha, já aprendeu também. Vai na marra, né? Se atrapalha, às vezes quando tem que pedir ajuda, né? Mas vai embora, não dá para ficar parado, né? Não, legal, tem até um relato aqui, o Thiago Luiz Schmidt, conhece? Conheço. Ele mandou aqui, como é bom ouvir o Mário, a gente ficava fácil a manhã toda ouvindo ele, um grande amigo, um grande mestre, e mandando, seu presidente, ouvindo a Vale Feliz, pioneira, e tá... É um baita, cara. Exatamente, tá mandando um abraço pro senhor, e a gente aproveita e mandar um abraço para ele também, Com certeza, o Thiago dá sempre por aí, ele é um gênio, né? Um pequeno gênio, né? Ele é aqueles seres humanos acima da média, né? Elton Sebastiani também mandando aqui, né? Opa, Elton Sebastiani mandando aqui já conversamos muito, já fizemos música, comemoramos o meu aniversário de 50 anos com a banda dele. Isso eu nunca vou esquecer, né? Não saiu no livro isso, mas porque a gente não lembra tudo, né? Sim. E aí a gente às vezes tem que avaliar o que pode ser importante para alguém ler, né? Sim. Mas o Elton Sebastiani me fez uma que foi aquela vez, ele trouxe de Bom Princípio, né? A banda dele toda para Novo Hamburgo, para tocar para o meu aniversário de 50 anos. Tinham lá, menos de 100 pessoas, né? Fizemos um festão, tomamos um chopp lá. Foi muito especial. Botou, né? Aqui que você foi o primeiro, foi o contador dele também, sim, né? Então, isso aí. Legal.
Mário, muito obrigado por estar aqui no nosso estúdio, aqui conversar com a gente, né? E a gente deseja sempre sucesso em todas as suas atividades e parabeniza pelo seu trabalho e pelo seu livro. Muito obrigado. Obrigado também, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E vamos nos reencontrando por aí, né? Ainda não desisti, né? Ainda não desisti. Ainda tem espaço pela frente. Tem muita coisa pra fazer ainda. Que eu ainda preciso preencher, né? Ah, com certeza, né? E quem sabe daqui a pouco vira um novo livro, né? Vai ser, né? Uma segunda edição, por que não, né? Por que não? Daqui a pouco essas histórias que nem você comentou ali, né? Que nem do Elton, enfim, que talvez ficaram para trás numa primeira edição, podem vir numa segunda? Pode. Por que não, né? Tudo pode, Tudo né? é possível. Entrevista do dia em nome de Saberseg, corretora de seguros da Ivete. A Saberseg proporciona para você, sua família e empresa, segurança e tranquilidade de quem exige o melhor. Atendimento personalizado com transparência e clareza nas informações sobre o tipo de seguro que você vai contratar. Saberseg, corretora de seguros, onde o seu patrimônio é protegido por quem se importa com você. Depois do intervalo a gente volta com o último bloco de notícias e informações, também destaques do esporte.